Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra sobre a importância da visão estratégica balanceada. Eu sou graduado em administração, também tenho uma formação bacharelado em ciências contábeis, uma especialização na área de computação aplicada ao ensino, um mestrado na área de engenharia de produção e sistemas e também sou doutor em engenharia de produção e sistemas na área de concentração de estratégia e organização. Conhecer o outro e conhecer a si mesmo em 100 batalhas, nenhum perigo. Muitas vezes as pessoas não conhecem a si mesmo, têm dificuldade de conhecer a si mesmo, de conhecer as suas potencialidades, de reconhecer as suas fraquezas, de observar as oportunidades que aparecem no seu meio e muitas vezes dificuldade de identificar as ameaças também que podem os afetar. Então o processo não é tão simples, existem técnicas, existem ferramentas que são utilizadas para que a gente possa implementar realmente esse conceito, né? E conhecer o outro, além de conhecer a si mesmo. Então, existe todo um aparato, uma necessidade de informações com relação ao nosso concorrente, com relação ao outro. E é interessante frisar que esse conhecimento estratégico não se aplica somente a grandes corporações, né? Se aplica em diversos níveis. As corporações, sim, as unidades de negócios das corporações também, aos departamentos da organização, com toda certeza, e ao indivíduo. Essas questões que iremos discutir no dia de hoje também podem ser aplicadas à minha vida profissional, à minha vida pessoal. Outro pensamento importante. Não é possível que a gente tenha um pensamento estratégico balanceado livre do entendimento da medição do desempenho. Então, como diz o físico e matemático Lord Kelvin, que é o criador da medida Kelvin, if you cannot measure it, you cannot improve it. Ou seja, já sabe a resposta? Se você não medir, você não vai conseguir melhorar. O que não se mede, não se melhora. É como estar dirigindo o seu automóvel naquela tempestade. Está chovendo bastante. Se o seu limpador de para-brisas não estiver funcionando muito bem, o que você vai ter que fazer? Vai para o acostamento, deixe seu carro quietinho lá, porque sem a visão da pista, sem as medidas, você não vai conseguir evoluir, você pode sofrer um acidente. Então, da mesma forma, isso se aplica às organizações, se aplica à nossa vida pessoal. Sem informações, a gente toma decisões muitas vezes precipitadas, a gente toma decisões não pautadas na realidade. É claro que a intuição é algo muito utilizado pelos grandes planejadores, pelos grandes estrategistas. A palavra planejamento, ela subentende um pouco disso, sim. Em planejamento, a gente tem a ideia de previsão, mas a previsão não é uma bola de cristal em que você consegue ver o futuro. Essa previsão é probabilística. Então, você analisa probabilidades de acontecimento. A estatística, estava agora há pouco comentando com um professor aqui, amigo meu, sobre essa questão estatística, a importância, é isso, nos traz a probabilidade de que se consiga alcançar sucesso, então, em uma situação futura desejada. Então, planejamento tem um pouquinho de previsão, planejamento também tem projeção, que é a análise do passado, com base nos dados do passado, você projeta situações do futuro. Bom, nada mais justo do que a gente apresentar, então, o nosso plano de aula com base em uma ferramenta estratégica. Já que estamos falando em estratégia, né, vamos aproveitar e organizar a nossa aula estrategicamente. A ferramenta utilizada é os 5 Ws e 2 Hs. Já ouviram falar dessa ferramenta? Espero que sim. Essa ferramenta é muito utilizada na área estratégica porque, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora, hein? Padronização de ideias estratégicas é o objetivo dessa ferramenta 5Ws e 2Hs. Então, muitas ideias surgem ao longo do pensamento estratégico da organização, no dia a dia da organização, no nosso dia a dia. Muitas ideias surgem, mas muitas dessas ideias se perdem. A revista Forbes publicou que 70% das estratégias organizacionais não são efetivamente implementadas e não se consegue sucesso com essas estratégias. Por que será? 3 motivos. Primeiro, disciplina.
O segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. Ok? Essa ferramenta 5W2H é uma ferramenta que nos disciplina a implementar as nossas estratégias. Nos ajuda a transformar a estratégia daquela ideia subjetiva em algo realmente concreto. E é assim que tem que ser. Quando a gente pensa em estratégia, a gente não pode pensar em subjetividade apenas e ter ideias isoladas e soltas que não são implementadas. Efetivamente, temos que implementar as estratégias. Então, 5Ws e 2H significam os primeiros 5 Ws, o what, o why, o where, o when e who. O what é o que. Primeiro entenderemos o que é visão estratégica balanceada. Os conceitos iniciais que formarão a nossa base conceitual para que a gente possa entender, então, mas por que o why, nosso segundo W? Por que visão estratégica balanceada? Em seguida, onde aplicar o where, nosso terceiro W? Onde aplicar a visão estratégica balanceada? Em seguida, o nosso item 4, when, quando usar a visão estratégica balanceada. Então, percebam que interessante. O que, por quê, onde, quando utilizar e who. Quem deve ser o dono da estratégia balanceada? O presidente da empresa? O presidente da companhia? Somente ele? Uma equipe estratégica? Eu mesmo? O indivíduo? O colaborador? E os últimos 2 Hs, referentes à implementação, então, de qualquer projeto estratégico e a implementação da nossa aula. Como? Mas como, professor? O senhor vai nos dizer o que é, por quê, quando, etc., quem, onde, e precisa nos dizer também como. É claro que não temos o intuito de apresentar hoje aqui uma solução completa de implementação da estratégia. Ok? Mas apresentaremos algumas ferramentas que podem auxiliar nesse processo. E vem a última questão, que é o quanto. Porque é bacana ter ideias, é legal ter ideias estratégicas, mas nem sempre elas são factíveis de implementação. Muitas vezes, elas custam caro, né? É claro que administrar com muito dinheiro é ótimo. Você tem muitas opções, você pode fazer muitas coisas. Mas avaliar o custo das coisas é um limitador, nesse caso, a implementação de ideias estratégicas. Perceberam como essa ferramenta é completa? E conseguiram entender o que pretendemos fazer na aula de hoje? Espero que sim, pessoal. Muito bem. A nossa aula é baseada em 2 literaturas muito importantes. Pode ser que muitos de vocês já tenham até lido essa obra fantástica que foi desenvolvida pelo professor Binzberg, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né? E que apresenta uma filosofia importante sobre estratégia. Safari de estratégias. Uma segunda obra que é considerada um best-seller é o livro do nosso querido autor Robert Kaplan e David Norton, que tem como título A Estratégia em Ação. A implementação de um Balanced Scorecard, a medição de desempenho balanceado. A estratégia colocada em prática. Então, esse é um best-seller, é um livro espetacular que eu gostaria de deixar para vocês aí como dica, para quem quiser, então, se aprofundar nesses conceitos sobre estratégia balanceada.